Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Tiago Alcântara e faço parte do canal 321 Gravando. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com Gabriel Alcântara. Vou chamar ele agora. Oi, Gabriel, tudo bem com você? E aí, Thiago, tudo certo, meu velho? Tá me ouvindo Tudo ótimo. bem? Tô sim, tudo Ó, ótimo. é Gabriel, tá bom. todo mundo curioso para saber quem é esse cara que passou no TCU. E a turma tá dizendo, quem é esse menino? Quem é esse Gabriel? A grande pergunta, quem é Gabriel Alcântara? Cara, eu sou Gabriel, filho de Ana e Cleiton. Sou natural de Recife. Morei quase a minha vida inteira em Recife, Olinda. Tenho 29 anos. Me formei em Educação Física. Fiz pós-graduação em Direito Tributário. Fiz pós-graduação em Finanças Públicas. Cara, gosto muito de comer. Gosto muito de beber vinho, gosto muito de me exercitar, sou apaixonado por estudo. Cara, posso dizer também que gosto muito de trabalhar. É uma das coisas que me move é fazer um trabalho legal. Tenho experiência profissional no setor privado e no setor público. No setor privado com educação física, no setor público tanto no Poder Executivo Municipal quanto no Poder Judiciário Federal, no Executivo Federal e agora no TCU. E é isso aí. Vim de uma família mais ou menos humilde, um pouco estruturada, ou um pouco não, vai depender do ponto de vista aí, mas foi o suficiente para ter educação e alcançar os objetivos da vida. Ah, coisa boa, muito legal. E, Gabriel, como tu falou, tu estudou educação física, mas tu atuava como um professor de educação física ou só fez estudar a faculdade e pronto? Cara, atuei sim. Eu fiz o curso de Educação Física. Trabalhei dos 19 aos 24 anos com educação física, como personal trainer, né? Aos 19 não necessariamente como personal trainer, porque eu não era formado, né? Eu era estagiário e depois professor de academia, personal trainer de verdade só depois que você se forma, né? E passei então aí com uma experiência de 5 anos no setor privado, e engrandecedor, né? Foi engrandecedor. A partir daí é que eu fui para o setor público, a partir dos 24 anos. Hoje eu estou com 29, então quase 5 anos aí de setor público. E o que foi que te motivou, Gabriel, a sair daquela virada de chave, né? De professor de educação física, né? Estudava educação física, para o mundo do concurso. Cara, e é a pergunta mais complexa, velho. Essa pergunta é um pouco delicada. A maioria das pessoas acha que é a parte financeira, né? O cara era professor de educação física e foi para a área de concurso público por uma questão financeira. Tem a parte financeira também, né? Mas existe também o fator não financeiro. E aí eu vou tentar falar muito dessas duas áreas. Pela parte financeira, que é o que todo mundo espera, né? A área de concurso público, ela tem uma remuneração interessante a depender do cargo que você é nomeado, enfim, é empossado e tem o exercício, né? A partir do cargo que você exerce, você pode ter uma remuneração legal, bem acima da média, né? Mas com a educação física também. O problema da educação física era a instabilidade de ser personal trainer, né? Então, às vezes, você como personal, você tinha um salário X e no outro mês você perdia alguns alunos, então você nunca sabia exatamente quanto você ia ganhar no mês subsequente. Pelo menos essa era a minha realidade, né? Outras pessoas podem ter feito de outra forma, mas essa era a minha realidade. E aí, considerando essa instabilidade financeira, essa diferença de fluxo de caixa de mês a mês, somado com a possibilidade de ter uma boa remuneração bacana no setor público, isso fez com que eu direcionasse o meu foco para concurso público. E a parte não financeira, e essa é a parte que eu acho mais interessante, é dividido, assim, especialmente
em como eu me via trabalhando, né? Como eu era reconhecido pela população e como eu iria me ver no futuro sendo um personal trainer, né? Então, primeiramente, uma coisa que me incomodava bastante é que eu não era reconhecido, pelo menos pela maior parte dos clientes, como um profissional de saúde, né? Em regra, o personal trainer ele é muito mais relacionado a um profissional da estética. Então, é incomum aparecer alguém que procura um personal trainer, eu estou aqui em busca de saúde. Pelo menos não é a regra dentro de um ambiente de academia, né? E isso acabava me deixando um pouco triste, assim, o fato de não ser reconhecido como alguém que fazia bem à saúde, sim que promovia apenas a estética. Isso era algo que me deixava bem chateado. E o outro ponto era que eu já via, quando eu já tinha lá 19, 20 anos, um perfil de professor de educação física que eu não queria me enquadrar, que era aquele professor que, para ter uma boa quantidade de clientes, ele não dependia apenas do seu conhecimento técnico, ele dependia talvez até muito mais da sua imagem, né? E isso também me deixava um pouco como ela, caramba, eu estudo pra caramba e tal, não sei o quê, e tem fulano ou tem fulana que às vezes se veste melhor e tal, e é mais procurado, né? Já havia uma tendência, por exemplo, a produção de conteúdo, tem que produzir isso há muito tempo, né? Há 8 anos, há 7 anos, já existia uma tendência de o profissional da educação física ele ter que estar sempre produzindo conteúdo. E eu não queria fazer isso por uma necessidade. Produzir conteúdo para mim era um plus, era para me satisfazer de forma profissional, para ajudar alguém, e não ter isso em mente como uma necessidade para ter cliente e poder ter a minha renda, enfim, sobreviver. Então, esses dois fatores aí, o financeiro e o não financeiro, foi o que fizeram com que eu inclinasse para o campo do concurso público, né? Ah, que legal. Agora tem uma pergunta que tá todo mundo curioso, bicho, que você não virou a chave do nada, assim, deixou de trabalhar e foi estudar para concurso. Como é que tu estudava no ambiente de academia, velho? Tu tinha aqueles 5 minutinhos de estudo ou tu sempre foi um cara que virava a madrugada e deixava, não, aqui é o meu trabalho, não Cara, vou misturar as coisas? cara, então, assim, no começo foi tudo muito instável, né? Porque às vezes quando eu era estagiário, eu trabalhava durante até o quinto período da faculdade, era integral, né? Eu estudava de manhã e de tarde e trabalhava à noite, né? Eu comecei a estudar para concurso aí a partir do quinto período mesmo, né? Quinto período da faculdade. E não tinha muito tempo para estudar, era realmente nos horários que dava ali, era algo meio estranho, né? A partir do sexto período, eu passei a ter só um turno. Eu só estudava um turno de manhã, trabalhava outro turno, e eu tinha um outro turno aí livre que eu poderia estudar para concurso, né? Então, um turno de faculdade, um turno de estágio, outro turno eu estudava para concurso. E depois que eu me formei, é, aí é que ficou realmente louco, a vida ficou muito louca, porque depois que você se forma, as oportunidades aparecem e tal, você começa a ter mais alunos, então eu trabalhava às vezes 12 horas por dia, já cheguei a trabalhar 14 horas num dia. Cara, tu não dormia, velho, às vezes eu dormia 4 horas. E aí, nesse começo, eu estudava entre uma aula e outra, um aluno faltou, aí tem uma hora aí, vai lá e estuda. Depois de um período assim depois que eu consegui ter muitos alunos, né, que eu investi nessa parte de capacitação e acabei investindo um pouco em imagem também, eu consegui ter uma clientela de alunos tão grande que eu tinha fila de espera lá em Recife, em Olinda. E aí, tendo essa fila de espera, essa demanda muito grande pelo meu serviço, eu consegui meio que fazer da seguinte forma. Isso demorou um tempo, né? Isso demorou acho que alguns anos. Eu consegui fazer com que alguns alunos eu trabalhasse só 4 horas de manhã e 4 horas de noite. E o período da tarde eu ficava inteiramente para estudar. Então, assim, foi muito instável. Durante o começo, assim,
eu não tinha tempo para estudar, depois de 6 meses eu já tinha um turno inteiro, aí passei mais 2 anos nessa coisa e ficou louco de novo. Enfim, eu sempre tive uma vida muito instável e eu nunca consegui ter uma rotina. Ah, essa é a minha rotina. E em vários momentos já aconteceu de, hoje ou então nessa semana eu vou ter uma semana, vou ter um turno inteiro. Mas por algum motivo, algum aluno teve algum problema e tal, e aí mudava a minha vida toda. Enfim, foi tudo muito conturbado, sem rotina, sem. Era no horário que dava. O horário que tinha era o horário que dava para estudar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. No começo da carreira, né, lá de estudando no estágio, não tinha muito aluno e não tinha muita visibilidade. E você falou que quando se formou teve mais aluno e tinha mais visibilidade. Por que não ficou na área de educação física? Cara, a educação física sempre foi promissor, principalmente do ponto de vista financeiro, né? Financeiramente, quando eu me formei, eu tinha uma remuneração maior do que acho que quase todos os meus amigos de outras carreiras, sei lá, eu tinha uma remuneração maior do que de engenheiros, por exemplo, no começo de carreira. Mas eu via que tinha esse problema, né, de não me reconhecer e tal. Existia também um outro problema, que é a vida útil do profissional da educação física, né? Então, existem exceções, mas quando você chega num ambiente de academia em que você é personal trainer e tal, você não vê com muita frequência personagens trainers que sejam, que tenham aí, sei lá, mais de 40 anos, 45, 50. Então, assim, quanto mais velho você vai ficando, menos procurado você vai ficando. Exatamente um pouco por essa coisa de ser um profissional da estética, você mexer muito com a imagem e tal. Então, eu também prestava muita atenção nisso. E, caramba, como é que eu vou estar daqui assim, quando eu tiver com 50 anos, né? Eu já tinha uma dorzinha na coluna ali, outra dorzinha na coluna aqui. Eu pensei, cara, se eu continuar nessa coisa, além dos problemas ali a curto prazo, que eu já falei aqui, né, o financeiro, não financeiro, eu também cheguei a pensar nisso. Eu já pensava, como é que vai ser daqui a um tempo? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou ter o mesmo pique que eu tenho hoje, com 20 e pouquinho? Então, isso aí fez com que eu não ficar tanto no setor, né, na área da educação física. Entendi. Agora, alguém me contou que você sempre foi um atleta, né? E aí você chegou a ser até jogador de futebol, né? De futsal. Como é que o esporte te agregou um valor que hoje tem efeitos, né, para frente, né? Hoje você já está concursado, está trabalhando. O que o esporte agregou na sua vida? Cara, eu comecei assim, com práticas esportivas quando eu tinha, acho que quando eu era novo, né? Eu fui goleiro do Santa Cruz, né? Fui goleiro do Santa Cruz, do time aí de Recife. Já joguei vôlei em clubes, enfim, faculdade, Universidade de Pernambuco, e especialmente disciplina, né? Eu sempre fui muito disciplinado, o esporte exige disciplina, exige treino, né? Isso pode ter me ajudado bastante. Um outro esporte que me ajudou bastante foi a academia, né? A academia, a musculação, que é um esporte em determinados aspectos, foi quem motivou a minha ida para a área de educação física, né? Quando eu era criança e tal, eu era mais gordinho, então a educação física, indo para a academia, acabei emagrecendo e tal. Então, tudo isso daí fez com que eu escolhesse o ambiente de educação física e me ajudou especialmente na parte de ter disciplina, de ter constância, que são coisas importantes no mundo do concurso público, né? Entendi. Gabriel, e aí você começou a ter aluno, começou a ganhar um dinheirinho. E Uhum. como era essa logística para fazer concurso, cara? Você chegou a juntar algum dinheiro? Quantos concursos você fez, Uhum. né, no início de carreira? E quantas viagens você fez também? Quanto mais ou menos você gastou nessa primeira brincadeirinha dos primeiros concursos? Cara, no começo eu juntei dinheiro, né? Porque eu pensava da seguinte forma, cara, se um dia todos os meus alunos
forem embora, eu preciso de uma forma de me sustentar e continuar estudando. Então, eu fiz uma reserva para mais ou menos 1 ano e meio, que eu nunca precisei usar, né? Essa reserva, porque eu sempre tive alunos suficiente. Lá no final, quando eu já estava perto de ser nomeado e tal, eu tive algumas perdas e procurava não repor. Foi uma escolha minha. Então fiz uma reserva, mas graças a Deus nunca precisei usar. Acho prudente fazer esse tipo de planejamento financeiro para que você consiga ter subsídio para estudar, subsídio para viajar e ter paz, né? E ter paz, porque se você não tiver bem planejado financeiramente, você acaba ficando um pouco nervoso, um pouco aperreado, e isso aí acaba também interferindo na qualidade dos seus estudos. Cara, quantos concursos eu fiz? Assim, foram infinitos concursos, assim, eu não consigo nem mensurar, mas acho que para mais de 30, com toda certeza, né? Todos os concursos que apareciam na minha frente, assim, da área de tribunais judiciários, na área de, aí vai Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunais de Contas, já cheguei a fazer Cefaz, né, Secretaria da Fazenda, para auditor fiscal, e eu fiz muito, assim, muito concurso. Eu não consigo realmente medir, eu não tenho nenhum controle de quantos eu fiz, mas para mais de 30, com toda certeza eu fiz. Quem foi a tua inspiração para o concurso público? Quem foi ou o que foi? Quem foi? Quem foi? Eu acho que quem foi a minha principal, eu não vou dizer a inspiração, porque quem me motivou ainda estava começando. Então, não vou dizer que foi a inspiração, porque quem estava ali no meio do caminho, quem abriu meus olhos, na verdade, ainda estava começando, né? Era a minha namorada da época, hoje ela é minha esposa, nós estamos há 9 anos já juntos, e ela era uma aluna da academia e tal, a gente começou a namorar, e aí ela chegou e me apresentou, olha, e aí, já ouviu falar em concurso público? Aí eu fiz, não, o que é isso? Ela, olha, é isso aqui, ela me explicou o que era e tal, e eu achei a ideia do concurso público muito interessante. É uma prova que você faz que, em geral, só depende de você, só depende da sua capacidade, e dependendo ali de quantas questões você acerta, você tem direito a um cargo público que paga um salário X, que te dá estabilidade. Então, assim, ela foi quem deu o grande pontapé. Obrigado, amor. Ela foi quem me estimulou a estudar para concurso público e sou eternamente grato a ela. Muito legal. E tu já pensou em desistir naquela época, quando estava estudando assim? Nunca, Nunca nunca, pensou. nunca, 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 nunca pensei em desistir. Pensar em desistir é um relato muito constante, sabe, Tiago? Que eu ouço de várias pessoas. No meu caso, não aconteceu. Mas por que não aconteceu? Nunca pensei em desistir, porque eu não tinha outra saída, né? Quando eu olhava para os lados, assim, caramba, o que é que eu vou fazer se não for isso? Eu vou voltar para a educação física. E se eu voltar para a educação física, como as condições eram razoavelmente favoráveis ali, pode ser que eu me acomodasse por ali. Não pretendo voltar. E além disso, outro fator que não fez com que eu desistisse foi muito baseado no resultado, sabe? Então, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro concurso, eu lembro que foi o Tribunal de Contas do Ceará, né? Do estado do Ceará, foi o meu primeiro concurso. E aí, quando saiu, eu estudei 3 meses para essa prova, eu não sabia nem o que era uma Constituição Federal na época, e eu estudei 3 meses para a prova, saiu o resultado da prova, e aí a minha namorada chegou e ligou para mim, eu tenho uma notícia hoje, minha esposa, eu tenho uma notícia ruim e tal para te dar, não sei o quê. Aí eu fiz, pode dizer, ela, tu ficou lá em 800 e lá vai o trem, eu não sei nem botar esse número em ordinal, em número ordinal, mas foi 800 e pouco. Aí eu fiz, então não foi a notícia ruim, foi a notícia boa, eram 7 mil candidatos, há 3 meses eu não sabia o que era a Constituição Federal, estudei 3 meses e fiquei em 800 de 7 mil, para mim foi ótimo. Então um pouco desse otimismo
Os estudos e os concursos que eu ia fazendo, ia subindo de posição. Um dia eu estava em 800, outro dia eu estava em centésimo alguma coisa, e depois eu estava em 50º. Essa melhoria fez com que eu não desistisse. E aliado a isso, não ter outra saída que não o concurso público para poder melhorar um pouco de vida, né? Vou fazer uma pergunta. Passar no concurso é mais psicológico ou é técnico? Pô, difícil também essa pergunta. Essa pergunta é complicada. Acho que as duas coisas, elas têm que viver em harmonia. Tem que viver em harmonia, né? Porque não se passa do concurso do dia para a noite, em qualquer um que seja, né? Desde do concurso mais simples até o concurso mais complexo, a concorrência ela é grande, ela é maior ou menor, depender da situação, mas a concorrência ela existe e, em regra, não se passa num curto período de tempo. Então, você persistir é algo fundamental para concurso público. Você ter um psicológico forte e ter resiliência para você continuar estudando, mesmo diante de reprovações e reprovações que vão ocorrer, é algo fundamental. Mas a técnica também é fundamental, né? A técnica serve especialmente para que você consiga alcançar resultados mais rápido e a partir desses resultados mais rápido, você não se desmotivar, né? Porque se você estuda errado, o estudo ele não se perde, embora você estude errado, você vai melhorar, mas vai melhorar pouco. E isso pode acabar desmotivando a pessoa. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que levar em consideração no estudo para concurso é que a gente tem que estar sempre motivado para sempre continuar estudando. E quanto melhor a técnica, mais rápido a gente progride, não é? E aí, quanto mais rápido a gente progredir, mais rápido os benefícios do cargo público eles aparecem. Então, assim, não é só técnica e não é só psicológico. As duas coisas têm que estar em harmonia e são realmente importantes. Você ter uma técnica boa, você ter bons materiais de estudo e, ao mesmo tempo, você ter um psicológico ali saudável para saber que reprovações são normais, para saber que um determinado dia de estudo você vai estudar 8 horas, 6 horas, e outro dia você não vai conseguir estudar porque você vai estar psicologicamente abalado, faz parte, né? A vida de todo mundo é uma montanha-russa, nem sempre a gente precisa estar feliz, nem sempre a gente enfim, nem sempre a vida é um mar de rosas, então isso vai refletir também na qualidade e na quantidade de estudo, e você tem que estar preparado para isso, para saber que é normal altos e baixos no mundo do concurso público. Entendi. E me conta como foi teu primeiro concurso, cara, que tu passou, a tua mãe ficou feliz, ligou para tu, como foi? Conta essa história aí. Cara, primeiro concurso, assim, acho que primeiro é importante falar o seguinte: no mundo do concurso existe o passar dentro do número de vaga e existe o ser nomeado, né? O passar é o cara que fez ali o mínimo e não foi reprovado e tal. Esse cara passou, né? O cara que passou do número de vaga, ele tem direito a um dia ser nomeado. Até expirar o concurso, esse cara tem direito a um dia ser nomeado. Então, o órgão público é obrigado a nomear as pessoas que passaram dentro do número de vagas. E a nomeação é efetivamente quando o órgão lhe chama para trabalhar, né? Então, feita aí essas distinções, passar em concurso público, eu passei em quase todos, salvo aí o primeiro e o segundo, mas quase todos eu livrei o mínimo ali. Mas o primeiro de relevância foi o TRF3, que é o da terceira região, né, de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que foi o local em que eu passei mais tempo trabalhando. E, cara, foi complicado, foi uma prova altamente difícil, assim, foi uma prova que muito atípica para a época, né? Acho que foi 2016 ou foi 2015 esse concurso, e o nível de dificuldade ele foi muito alto, ele foi uma prova muito atípica. Eu estava no final da faculdade ali, né? Tive que falar com o meu orientador, tinha que apresentar meu TCC. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu tenho um concurso público, como é que eu faço aqui para que esse TCC seja um pouco mais suave e tal? Enfim, findou que não foi tão suave assim o TCC, foi pesado, apresentei, foi bacana, mas
a galera ficou muito feliz, assim, minha família ficou, meu Deus, você passou bem classificado no concurso desse, foi para analista judiciário do TRF de São Paulo, né? Então, foi emocionante, mas foi lá, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, passei 2 anos e meio lá trabalhando, e foi incrível, foi uma experiência, foi o primeiro concurso que eu passei, né? E por que não ficou nele? Tá assunto complexo, tá? Não tá Tribunal fácil para ninguém. Milhões de pessoas estão fazendo a mesma pergunta. Por que não parou nisso? eu até parei, né? Eu até parei no tribunal. Lá eu fui da assessoria jurídica de licitações, depois fui convidado para trabalhar no orçamento, e lá dentro da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças eu tive a oportunidade de crescer, né? Assumi alguns cargos em comissão, e em tese eu tinha parado de estudar para concurso, até mesmo porque veio a pandemia, né? E aí o tribunal entrou em home office, eu morava distante, então o tribunal vinha tendo bons resultados, né? Economia de recursos, melhoria da eficiência, e tinha acontecido, nós estávamos na expectativa que o home office ia ser uma tendência geral no setor público, né? E aí eu decidi parar, porque eu tinha um cargo bom, que pagava uma remuneração bacana, eu tinha expectativas de crescimento lá dentro do tribunal, existia um clima organizacional gostoso e propício ao desenvolvimento profissional, e estava de home office, que era uma coisa que para mim fazia sentido ali, porque eu estava mais perto da minha família e tal, conseguia produzir mais, com menos recursos, enfim, minha vida estava muito boa. Mas aí o tribunal decidiu voltar atrás no home office, não é? E isso acabou desestruturando um pouco a minha vida no âmbito pessoal. E aí, como eu já tinha casado e tal, e ter essa proximidade com a família era algo importante na minha vida, eu decidi voltar a estudar para concurso e pegar um outro cargo público que talvez pudesse me dar uma flexibilidade um pouco maior do que no tribunal, né? Aliado com a remuneração um pouco melhor também. Entendi. Por explicar melhor a situação da pandemia em relação ao órgão público, foi isso que te motivou para fazer o home office? Não, não, os órgãos públicos, os servidores públicos foram obrigados a entrar em home office, né? Todos nós fomos obrigados a entrar em home office. Só que aí foi, como todos os órgãos, eles foram obrigados a melhorar a parte de tecnologia, a gente acabou achando que aquilo ia ser a regra do serviço público, né? Porque, afinal de contas, pô, você produz mais, você consome menos recurso público e você dá mais qualidade de vida ao servidor público por meio do home office, né? O fato de estar perto da família é uma forma de aumentar a qualidade de vida e a satisfação. Com tantos pontos positivos, não era esperado que houvesse uma volta ao trabalho presencial, mesmo que de forma parcial, não é? Isso não era esperado. Então, foi mais ou menos esse o contexto, né? Os órgãos públicos, meio que, não eram os órgãos públicos, a situação de pandemia obrigou as pessoas a ficarem em casa, né? E isso mostrou um outro cenário, outras formas de trabalho que eu achei que foi uma evolução incrível no modo de gestão de pessoas e gestão de trabalho, e tinha ficado satisfeito com isso. Mas aí as novas circunstâncias da vida fizeram com que a, o interesse mudasse. A tecnologia pesou muito nesse negócio, né? Desse home office, né? Demais. A forma de fazer gestão e fazer trabalho remoto com tecnologia melhorou 100% dos órgãos públicos, não é isso? Demais, demais. Existem órgãos que são estruturados para fazer home office, né? Então, existem órgãos que são excelência no setor público, né? Então, os órgãos mais estruturados aí do Brasil, provavelmente, a gente pode citar Banco Central, Controladoria Geral da União, o próprio Tribunal de Contas da União, né? Receita Federal, AGU, são órgãos que são muito estruturados. Existem outros que não são tanto, né? Não são tão bem estruturados, geralmente é o caso dos municípios e tal. E aí realmente é um pouco mais complicado, porque fazer home office precisa de maturidade, né? Precisa de maturidade do servidor público que vai fazer, precisa de comprometimento ali,
e precisa de estrutura, né? Precisa de uma estrutura tecnológica, uma estrutura de segurança da informação, e não são todos os órgãos públicos que têm isso, geralmente são os órgãos mais maduros, né? Feito esses que eu citei. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Desde o professor de educação física, sempre teve um concurso que disse assim, eu quero passar nesse. Quando eu chegar nesse, acabou-se, partiu praia. É tipo assim, qual é? Cara, teve sim. Foi o Tribunal de Contas da União. Quando eu comecei a estudar para concurso, foi Tribunal de Contas do Estado do Ceará, né? Então você é obrigado ali a estudar para ter alguma chance de passar o artigo 71 a 74 da Constituição Federal, que fala da fiscalização do controle externo que é exercido pelo controle nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Então eu sempre sonhei em ser auditor substituto de ministro, né? Que esse é um cargo que só pode ser assumido por pessoas com mais de 35 anos, notórios conhecimentos em administração pública, direito, economia, enfim, tem uma série de requisitos que são os requisitos para ser ministro de um tribunal de contas, do Tribunal de Contas da União. O auditor substituto de ministro precisa ter os mesmos requisitos. Eu sempre tive esse sonho, né? E aí era um sonho baseado na função, mas ao mesmo tempo era um sonho que se materializava dentro do órgão Tribunal de Contas da União, que é onde eu estou agora, né? Já já a gente chega nele. Já já a gente chega nele. O que é que você indica, Gabriel, para as pessoas que estão começando agora a estudar concurso? É aquela grande pergunta, né? O controle do psicológico versus a técnica. O que é que você indica para a galera que está começando? Cara, é muito complicado, Tiago. Dar um conselho de algo para alguém que a gente não conhece, porque estudar para concurso público é uma coisa muito pessoal, né? O que te motiva a estudar para concurso público é uma coisa importante. E quais são as suas condições para estudar para concurso público é outra coisa importante, né? Eu não sei o que motiva quem me ouve e eu não sei quais são as condições de quem me ouve. Mas, partindo desse pressuposto, existem coisas que eu considero muito importantes, né? Um conselho que eu dou para todo mundo, inclusive dei recentemente para um colega meu, que é muito mais ligado à motivação, é muito mais ligado ao psicológico do que à técnica, para quem tá começando, não é? A técnica sempre vai existir algum cursinho, sempre vai existir alguém que vai tentar vender uma técnica, uma forma de estudar milagrosa, a mais correta, a que vai trazer aprovação de forma mais rápida. E a minha experiência que eu tenho comigo mesmo e com outras pessoas não é exatamente essa. Por exemplo, eu estudava de um jeito diferente que todos os cursos, diferente de todas as técnicas que os cursinhos falavam. E eu fazia isso por conta da minha realidade. Quem fez com que eu alcançasse meus objetivos foi a resiliência e a capacidade de me manter motivado e estudando. Então, o conselho para as pessoas que estão começando agora é sempre volte e lembre o que te fez começar a estudar para concurso, não é? Se mantenha motivado, se mantenha resiliente, saiba que o mundo do estudo para concurso público, ele não é algo imediato, não é algo que você, em regra, você não consegue chegar num cargo público com poucos meses de estudo. É uma coisa de médio e longo prazo. E que reprovações são esperadas, não é? Fracassos são esperados, que dias de estudo ruins são esperados, que matérias que você não entende, nunca viu na vida, também são esperadas. Isso faz parte do processo, isso faz parte da vida de toda pessoa que faz concurso público. Então, o principal conselho é não desista quando tiver difícil, porque é difícil para todo mundo. Todo mundo que passou pelas dificuldades iguais ou semelhantes. Então, assim, as dificuldades elas vão existir e cabe a você superar essas dificuldades, se manter motivado, se manter resiliente e sempre lembrar daquilo que te fez começar a estudar para concurso.
No meu caso, o financeiro e o não financeiro ali estavam todo dia batendo na tecla. Então, a tua fé inabalável era o financeiro e o não financeiro. É tipo isso. Isso, era mais ou menos isso. Toda vez assim que eu, caramba, hoje eu tô cansado, mas pô, se eu não fizer hoje, eu vou estar mais distante do meu objetivo, e se eu não alcançar meu objetivo, eu vou estar cansado pro resto da vida. Era mais ou menos isso, né? Era o mantra ali mental, né? E, Gabriel, é, quais as matérias básicas que o cara tem que começar a estudar, né? Para começar, tipo assim, pelo menos ter a base, né? E aí, depois, tendo essa base, eu vou estudar algo mais específico. O que é que tu indica? Tiago, no mundo do concurso existem mais ou menos dois nichos, tá? Existe geralmente um nicho da carreira jurídica, né, do pessoal que faz direito, né? Existe também um outro nicho um pouco reduzido das carreiras específicas, então a pessoa quer ser professor, enfim, quer ser economista, enfim. Mas eu vou tratar das duas maiores áreas, um é a área de direito e outro é a área geral. São pessoas que podem fazer concurso independentemente do curso superior ou então para nível médio. É matéria básica, não para carreira jurídica. Tá? Vou me ater a coisas que não são das carreiras jurídicas, porque carreira jurídica geralmente cai mais direito, né? Então, para promotor, juiz, delegado, é direito. Direito pesado, às vezes doutrinas, jurisprudências, enfim, lei seca. Então, o direito é um caminho à parte. Mas, falando do concurso geral, digamos assim, né, técnicos, analistas de tribunais, enfim, analistas administrativos, auditores, a base é português, constitucional, administrativo, para uns cargos de menor complexidade ali, informática e raciocínio lógico, para alguns de maior complexidade aí já entra estatística, matemática financeira, um pouco de contabilidade, economia. Então, assim, existe o básico do direito, que é constitucional e administrativo. E existe o básico geral, que é meio que português, informática e raciocínio lógico. E a partir disso existem as variações, né? Então, o que tem em quase todo concurso é isso, né? Mas nem sempre isso é o que tem maior peso, vai depender muito da carreira. Então, carreiras de auditores de tributos, por exemplo, são muito relacionadas a exatas. Então, cai muito estatística, cai muito matemática financeira, né? Economia, que é dividida em macro e microeconomia. Microeconomia é uma espécie de matemática aplicada. Então, é muito peculiar. Em geral, as matérias básicas, português, matemática e tal, e uma parte de direito, né? E aí vai depender da peculiaridade de cada carreira, né? Entendi. E tem algum site que você pode indicar ao pessoal, para o pessoal estudar? Dizer assim, pelo menos aquele, o beabá, né, que você falou aí, o básico. Tem algum guia, um guru, né? Algum site guru que possa estar indicando, pessoal? Cara, existem vários cursos, né? Existem cursos. Eu, particularmente, não estudava por cursos. Se você puser aí curso para concurso no Google, os três maiores cursinhos vão aparecer com toda certeza, né? Se é para carreira jurídica, talvez você precise fazer uma busca mais rebuscada, porque não, carreira jurídica é algo muito mais específico, né? Cara, eu usava muito sites de jurisprudência, né? STF, STJ, um site legal também que se chama Dizer o Direito, para jurisprudência era esse daí. Eu lia manuais manuais técnicos, então, por exemplo, eu queria estudar direito financeiro e orçamento público, então a Secretaria do Tesouro Nacional faz manuais muito elucidativos sobre a matéria, então eu estudava muito manual de contabilidade pública, né, manual demonstrativos fiscais, manual técnico do orçamento, sem contar com o site do Planalto, né, que tem todas as leis que você imaginar de forma atualizada. Mas, assim, o mundo do concurso hoje é um grande ramo de negócio e você vai encontrar bons cursos, bons cursinhos que oferecem assinatura vitalícia. Isso não é o cursinho A, o cursinho B, o cursinho C, mas a maioria realmente oferece e que fornece bons materiais
para você começar a estudar bons materiais, bons professores, suporte tecnológico, e existem também as publicações oficiais, que era por onde eu me guiava mais, né? Entendi. E, Gabriel, aí tu saiu de Recife para São Paulo e continua em São Paulo ou depois que passou no TCU é obrigado a ir para outro lugar? Eu morei em Recife, né? Eu fui analista administrativo lá na prefeitura do Recife, fui chamado para o TRF de São Paulo, veio a pandemia, voltei para Recife, a minha esposa virou auditora de tributos do Ceará, do estado do Ceará, então eu estava em home office e fui para Fortaleza, fiquei um tempo morando em Fortaleza, depois passei na CGU e passei no TCU. Ambos os cargos são em Brasília, então hoje eu estou em Brasília, né? Fisicamente em Brasília e vou para, enfim, para Fortaleza visitar minha esposa com alguma frequência, mas a minha lotação oficial eu estou fisicamente em Brasília. É isso. O que é o CGU, cara? A CGU é a Controladoria Geral da União, é um órgão, né, de auditoria interna do Poder Executivo Federal, né? Então, a CGU ela faz um papel muito semelhante ao Tribunal de Contas da União, né? Então, a CGU, a Controladoria Geral da União, faz um papel muito semelhante ao papel que o Tribunal de Contas da União faz. A diferença é que o Tribunal de Contas da União ele tem um escopo maior, ele tem uma jurisdição muito maior. Então, assim, o TCU ele atua no executivo, no legislativo, no judiciário e nos órgãos autônomos, né? Então, Defensoria Pública, Ministério Público. Já a CGU atua apenas no Poder Executivo e ainda assim não em todo o Poder Executivo, né? Existe um órgão ou outro ali que não está sujeito a tanta ingerência da CGU, né? Então, Casa Civil, a AGU e tal, então que são órgãos que são auditados diretamente pelo TCU. Mas é mais ou menos isso daí que acontece. Ai, que legal, cara. E aí tu foi, entrou no TCU, qual foi a sensação quando viu o nome lá, depois de tudo que tu passou, né? De todos os concursos, de todas as notas, de todas as posições. Como tu poderia falar um pouco da emoção de ver teu nome lá no, no diário, né? Em relação ao seu nome. Cara, o TCU, ela o órgão é realmente um sonho para todo mundo que faz concurso público e que gosta da área de controle, né? O TCU é o grande órgão de referência na administração pública federal, estadual e municipal, né? Um órgão federal, mas que ele é a grande referência junto com a CGU também é, mas o TCU ele tem um escopo um pouco mais abrangente e é o grande órgão de referência na área. Então, assim, é realmente inexplicável você ser nomeado e ser um servidor do Tribunal de Contas da União. Eu lembro quando eu fazia a prova, eu fazia até um pouco desacreditado, né? Porque não sei se as pessoas tiveram a, a chance de abrir o edital do TCU, mas o edital do TCU era algo assim surreal, tinha muita matéria de ciência de dados, eu nunca tinha mexido, nunca tinha estudado ciência de dados na minha vida, né? No máximo eu estudava ali banco de dados, um pouco de modelo relacional, modelo multidimensional, algo relacionado a uma coisa mais simples, né? Agora, linguagens de programação, né? Programação de linguagem, de Estudou linguagem Python, natural, né? Estudou Python, Python. né? É, Python, né? Então, tudo isso aí, cara, era algo meio estranho, meio inovador, né? Sem contar com as outras matérias que eram gigantescas, né? Então, eu fui fazer a prova do TCU um pouco desacreditado. E aí, depois que eu fiz a prova, passei na primeira fase, fui para a discursiva foi muito boa. Ainda assim, eu estava desacreditado depois da discursiva, eu só acreditei depois que saiu o resultado final, né? E agora, quando sai a nomeação, cara, é realmente incrível, porque você fazer parte de um órgão de tamanha estatura, de tamanha relevância, né, para toda a administração pública, consegue contribuir tanto para a melhoria da gestão pública, para melhorar a eficiência do gasto público, né, das despesas públicas, é algo realmente incrível, é incrível.
Tu passou quantos anos na prefeitura de Recife? 24 anos. 24 E anos. em São Paulo, quantos anos? São Paulo, eu passei com 21 anos para analista do TRF, só que eu só fui nomeado aos 24, 3 anos depois. É porque Né? fica naquele período sabato, né? De até chamar. Ele tem até 4 anos para chamar, né? Em regra, até 4 anos. Essa regra foi um pouquinho flexibilizada agora na pandemia, porque teve a suspensão do prazo, mas em condições normais de temperatura e pressão, o órgão tem, não vou dizer até 4 anos, né? Porque em regra o órgão faz o concurso para durar 2 anos e ele pode prorrogar por igual período, né? Então, no caso, o tribunal ele fez o concurso para nomear em 2 anos e prorrogou por mais 2 anos. Então, ele teve 4 anos para poder nomear. E aí, já no finalzinho aí do prazo, eu fui chamado, né? Recebi uma ligação, uma grata surpresa. Mas foi isso, passei aos 21, fui chamado aos 24. Cara, tu com 21 anos, tu vai para São Paulo, passa no concurso, né? E assume com 24. E aqui na prefeitura de Recife, como é? Tu tava trabalhando e tipo, não quero mais, e a pessoa que estava em segundo assume. Como é esse processo? Porque eu vejo a turma pulando muito, né? A turma vai pulando de, passei nesse concurso, agora eu vou ficar nesse. Aí, como é sei lá, essa troca aí? O concurso da prefeitura, eu passei para o tribunal antes de ter passado para a prefeitura, né? Só que a prefeitura chamou muito mais rápido, né? Então, eu fiz o concurso da prefeitura em 2019 e em 2019 eu fui chamado já, né? Já o TRF lá de São Paulo, Mato Grosso do Sul, a terceira região, eu fiz em 2016, eu acho, e fui chamado em 2019, 2016 e 2019. Então, assim, eu estava lá na prefeitura do Recife quando eu fui chamado para o tribunal. E aí, quando eu sou chamado para o tribunal, a minha vaga fica livre para chamar o próximo da fila, né? Às vezes o órgão chama de forma imediata, às vezes o órgão demora um pouco. Isso aí é a decisão de chamar alguém ou não chamar, decorrente da vacância de um cargo público, né? De declarar vago um cargo público, é uma decisão do órgão, né? Eu não sei como aconteceu na prefeitura do Recife, mas em regra é assim. Eu saí, fui para outro órgão, o cargo que eu estava na prefeitura ficou vago, né? E aí esse cargo vago ele deve ter sido preenchido por outra pessoa que ficou atrás de mim no concurso da prefeitura. Entendi. E em São Paulo, tu chegou lá em São Paulo, começou a trabalhar com 24 anos, né? E aí tu passa no TCU com quantos anos? Eu passo no TCU agora aos 29 anos, quase 5 anos depois, né? Cara, Quantos anos estudando para concurso? em comecei em 2015, né? 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 9 anos. É Nove o, anos. Mas é o tempo de relacionamento, né? exatamente. 9 anos. É Mas bem assim, assim, 9 anos é inspiração. é inspiração, mas 9 anos é importante ressaltar assim que são 9 anos de altos e baixos e de pausas, né? Então você vem estudando, aí outra hora você para de estudar e tal. Eu nunca consegui passar 9 anos estudando de forma ininterrupta, né? As coisas da vida acontecem, então parei de estudar, mas assim, o prazo mesmo, 9 anos. O negócio é que o que você estudou, você acumula conhecimento e esse conhecimento ele não se perde, né? Você está só despreparado e enferrujado. Mas quando você volta, o conhecimento ele não se perde. Tem que treinar ali de novo, ver as inovações legislativas e tal, e ir em busca. Mas 9 anos de forma descontínua, digamos assim. Porra, que legal. E, e eu fico só imaginando, velho, um menino com 29 anos, né? Que saiu de Recife, né? E que tinha um sonho de trabalhar no TCU, né? E aí consegue isso tudo e parou por aí ou tu quer mais? Qual é o próximo passo do Gabriel? Eu acho que a gente nunca tem que parar assim, sabe, Tiago?
eu acho que você pode se declarar satisfeito com a sua vida, mas nunca acomodado. Isso é uma visão que eu tenho, eu acho importante que todas as pessoas também tenham. Não é errado você parar e querer descansar, porque é uma vida muito sofrida, né? Então, independentemente de ser a vida só de concurso, às vezes a vida no setor privado ali também, empreendedorismo e tal, a pessoa trabalha muito e tal, e quando a pessoa atinge determinado sucesso, é justo que ela pare e descanse, né? Mas eu acredito que esse descanso não deva ser eterno, né? Não queiramos descansar de forma eterna. É, acho que a gente tem que estar sempre tentando buscar o crescimento. Então, não pretendo parar no TCU, mas dentro do TCU eu pretendo desenvolver na carreira. Então, eu tenho interesse, por exemplo, de fazer um curso de direito, que eu sou apaixonado, tenho interesse em me aprofundar na área de tecnologia, né, de mexer com ferramentas de ETL, linguagem de programação, machine learning, enfim. Tenho, assim, a minha cabeça, ela não para de pensar em como vai ser daqui para frente, se eu vou fazer um curso de direito e vou advogar, se eu vou tentar com 35 anos, caso tenha a oportunidade para fazer o concurso de substituto de ministro do Tribunal de Contas da União, porque é uma carreira vitalícia, pode ser que eu só apareça a vaga quando tiver 50 anos, não sei. Então, o futuro é incerto, mas parar, por enquanto, parei no TCU, mas daqui para frente é o desenvolvimento na carreira, de ser um bom profissional, de assumir mais responsabilidades dentro do órgão, de me capacitar na parte de TI, de me capacitar na área jurídica, né? Talvez até na área de auditoria e contabilidade também. E é isso daí, só não está definido, mas alguma coisa daqui para frente vai acontecer. Ah, legal. E, Gabriel, essa é a penúltima, tá? Tem a última, mas essa é a penúltima. A informática, as ferramentas de informática, facilita o dia a dia de vocês? Vocês trabalham com mais com o quê? Com BI, com a tratativa de dados, né, machine learning? Como é? Como é isso? Explica aí que eu acho que fica meio... O pessoal fica dizendo, pô, mas ele fala tanto de informática, mas o que é que ele usa de informática? Cara, eu não vou saber te dizer dentro do TCU as iniciativas específicas, porque eu estou entrando agora, ainda estou tendo contato. Mas, em geral, nos órgãos públicos, vou dizer os órgãos públicos pelos quais eu passei, especialmente TRF, Controladoria Geral da União, tá? Se usa muito a tecnologia como instrumento para se chegar à missão do órgão, né? Então, por exemplo, a Controladoria Geral da União faz auditorias no âmbito do Poder Executivo, né? E aí, como hoje tudo está em base de dados, tudo não, mas boa parte das informações do setor público estão em base de dados, é importante que você tenha domínio de ferramentas de análise de dados, não tanto de ciência, talvez você não mexa tanto com machine learning, enfim, talvez não seja tão importante você ter um domínio pleno de Python, enfim, machine learning, programação de linguagem natural, enfim, esse tipo de coisa, mas é muito importante você ter conhecimento, dominar alguma ferramenta de análise de dados, né? A clássica é o Excel, você tem um bom conhecimento de Excel, ou então algum conhecimento do Power BI, alguma ferramenta de ETL para poder tratar os dados e as inconsistências que aparecem em base de dados, né? Pentaho, por exemplo, é uma ferramenta, né? SQL também é importante em determinados casos. Então, se usa tudo isso como forma instrumental para você fazer o tratamento, para você deixar os dados prontos para analisar e você tomar a decisão baseada nesse dado. Isso é a realidade no setor público. Talvez não tanto nos órgãos com menos maturidade tecnológica, mas nos órgãos federais de mais maturidade, né? Bacen, CGU, AGU, essas coisas acontecem de forma contínua, massiva, é uma realidade. As decisões são tomadas com base em dados e de forma racional, em regra. Um livro que você poderia indicar para as pessoas, não precisa ser de concurso, mas um livro de vida que você pudesse passar para alguém.
é uma coisa que eu ainda não faço muito, é ler livros que não sejam técnicos. É uma coisa que eu preciso Que de beleza! alguma forma. É uma coisa que o livro que eu li da minha vida foi Harry Potter, quando, quando eu era criança. Daí para frente foram só livros técnicos. Sempre na área da educação física sempre era algo relacionado à biologia, enfim, cinesiologia. E agora na área de concurso público é só manual técnico de STN, é parecer da AGU, parecer da CGU, é acordo do TCU. Vou ficar te devendo essa, Tiago. Vou ficar te Não tem devendo problema essa. nenhum, mas eu vou perguntar. Todo mundo que vem aqui, eu faço uma pergunta. Tu já jogou L-Foot, cara? Cara, ele fute era bom demais. Era Stoichkov, meu Deus do céu, não lembro. Esse Era era ele muito mesmo do Barcelona, pelão. apelão demais, bom demais, bom demais. Era bom Não, demais. boa, boa, Bel. Me diz uma última coisa, uma frase que possa resumir o Gabriel e inspirar as pessoas que estão te ouvindo para a gente finalizar aqui com chave de ouro. Cara, esse tipo de pergunta é muito cruel para mim, porque definir tudo numa frase é algo complicado. Eu não vou definir numa frase, eu vou tentar definir em algumas características, né? Que eu acho importante. Eu já falei muito nisso, mas é porque é realmente é realmente importante que a pessoa que tem um propósito na vida, seja ele do ponto de vista profissional, seja ele do ponto de vista pessoal, mas qualquer tipo de propósito que você tenha, eu acho que você precisa ser resiliente. Você precisa aguentar as adversidades que a vida lhe impõe, porque a vida ela não é maravilhosa, a vida não foi feita para ser feliz sempre, não é? Você tem que saber lidar com as tristezas da vida, com as tristezas da situação, saber digerir isso, né? Pegar isso como uma entrada e transformar isso numa saída que te faça melhorar e que te faça sair disso. E isso eu acho que é uma característica assim marcante que todas as pessoas deveriam ter. Então, vou ficar te devendo a frase, mas a característica é essa. Boa, muito obrigado, Gabriel. Eu te agradeço demais. Eu sei que seu tempo é ouro, tá? Mas eu fico muito feliz em fazer essa entrevista com você, né? E pode ter certeza que eu vou um dia voltar a te entrevistar e eu vou fazer assim: Gabriel, me conta mais novidades do TCU, né? E espero que sua vida decole que nem um avião, né? Igual a logomarca aqui do canal, ó, que olha aqui para cima, essas setinhas amarelas é que dá a prosperidade do profissional que está trabalhando e a gente está entrevistando. Muito obrigado, Gabriel. Pessoal, para quem não conhece, entra aqui, ó, no Instagram do Gabriel, tá? Vou até botar aqui, ó, fácil. Procura ele lá no Instagram, gabriel.alcântara com 2A, beleza? Pessoal, entra no Instagram, comenta lá o Instagram do canal 321 gravando.off, tá? A gente vai botar também esse papo com o Gabriel no Spotify e vai estar no LinkedIn, tá? Eu vou botar lá no LinkedIn e vamos botar no nosso canal do YouTube para botar e eternizar esse grande bate-papo com o Gabriel. Gabriel, muito obrigado, fique com Deus e até logo. Obrigadão pela oportunidade, Thiago. Valeu demais, velho. Valeu, até logo. Tchau, tchau.